versículo de número 46, que finaliza aqui no 51, que é o tema da nossa campanha, né? Glória a Jesus, louvado seja o nosso Deus. Vamos lá para o texto, o livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. A palavra do Senhor diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse para que pudesse o chamar. E o chamaram, dizendo: Alegra, levanta, porque ele te chama. E lançando a sua capa, levantou e foi até Jesus. E Jesus, falando, disse: O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Tome seu assento. Muito obrigado. Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Hoje é a sexta, né? Semana que vem já é aí o final da nossa campanha. Essa campanha, irmão, que estamos fazendo, o que queres que eu te faça, é uma pergunta. O Espírito Santo de Deus, ele põe à nossa disposição e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Não é uma exclamação, não, é uma pergunta, né? O que queres que eu te faça? É como se alguém chegasse para você e perguntasse: olha, dentro da minha condição, eu posso resolver vários problemas, e fitasse algum dos problemas e dissesse para você qual deles você quer que eu resolva para você. Foi como se fizesse isto. Só que Jesus fez diferente. Ele não citou, ele não nomeou nenhum tipo de problema, não. Ele apenas perguntou a ele: o que queres que eu te faça? No texto que nós lemos, nós entendemos que este homem estava sentado ao caminho mendigando, ou seja, ele era um homem necessitado, estava precisando. Todo mundo sabe o que é mendigar: precisar de algo, de ajuda, um pobre necessitado. Ele poderia muito bem ter dito que queria outra coisa, né? Eu quero alimento, eu quero uma casa para morar, eu quero, sei lá, uma melhoria. Ele podia ter falado isso, o que eu quero nesse momento. Mas é como sempre alguém diz, e há um ditado que eu não sei quem criou, mas muitas pessoas falam, que quando a gente está com sede, o que mata a nossa sede é água. Não é um refrigerante, não é um picolé, né? Quando era meninote assim, eu lembro que às vezes eu pedia para tomar uma água assim, às vezes minha mãe falava assim: não, toma um suco aí, suco geladinho, e mata a sede também. E não matava, não falava nada porque a gente é pequeno, mas assim, não mata a sede, irmão. O que mata a sede nossa de água é água mesmo. Então, se a gente está com sede, você pode chegar em qualquer lugar, pode beber qualquer coisa gelada, um suco, um refrigerante qualquer ali, não vou falar nomes, devido direito autorais também, nem fazer propaganda devido à gravação. Mas qualquer refrigerante que você tomar, ele não vai saciar também a sua sede, não. O que vai saciar a sua sede é água. Água vai matar a sede. E o que aquele homem queria naquele momento era o que mais persistia em ser obstáculo em sua vida, que era a visão.
A Bíblia não deixa clara, nem nesse livro, nem no outro livro, nem nos livros a seguir, o que aconteceu com esse homem, se ele nasceu assim, ou se ele, por uma certa doença, veio a ficar desta forma, porque a Bíblia fala em outro livro, de Lucas, me parece, em uma outra versão, que ele fala assim, que eu volte a ver, dando a entender que ele adoeceu de uma certa doença e chegou a ficar assim. Mas como nós estamos trabalhando nesse livro aqui de Marcos, e como não tenho uma certeza devido aos tempos, apesar de ser evangelho sinótico, mas tem tempos diferentes de inscrição, pode ser só uma forma de escrever, e aí mudou um pouco isso aqui, pode ser que este homem nasceu assim, eu não sei. Então a Bíblia, como ela não afirma, nós também não podemos afirmar o que aconteceu. Eu só sei que ele era cego, como a Bíblia diz. A Bíblia dá o nome dele aqui, chamado Bartimeu, filho de Timeu, ali às margens, na região de Jericó. E Jesus estava ali com os seus discípulos. A Bíblia diz no primeiro versículo que lemos aí, 46, que uma grande multidão acompanhava. E isso, irmão, a multidão ela só acompanha alguém se tiver algo acontecendo ali. Ninguém acompanha uma pessoa sem algo acontecer. Se você vê uma pessoa andando e muitas pessoas correndo atrás dele, andando com ele, e aquela multidão de gente, alguma coisa tem ali que está ocorrendo. E essa multidão que andava com Jesus, é porque essa multidão, irmão, já tinha visto feitos que Jesus fazia, milagres que acontecia, e assim por diante. E este homem também sabia, ele já tinha visto, ou seja, ouvido, dizer Jesus de Nazaré, porque ele frisa o nome aqui. Observe que quando ele sabe que ele está na região, ou seja, ele diz, o determinante da minha vitória está aqui. E a primeira arma que ele usa aqui é uma arma chamada perseverança na fé, que eu e você temos que ter também, irmão. A perseverança e a fé para atravessar os embates da vida e aprendermos nesta faculdade como uma lição de vida que aprendemos aqui com esse homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz aqui que ele estava sentado junto ao caminho mendigando, e no versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer. Observe que ele tinha conhecimento, porque ele disse, olha aqui, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele não tivesse conhecimento, ele não falava o nome. Ele poderia dizer, quem é que está passando aí? É Jesus que vai passando, aquele que cura, que faz milagre. Fala para ele vir aqui, eu sou cego, não tem como eu ver, alguém me leva até ele, alguma coisa assim. Mas como ele ficou sabendo que Jesus estava presente na região, ele clamou. A Bíblia está dizendo, é um clamor, não é uma cumprimentação normal, que nós chegamos aqui e dizemos, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, quando nós chegamos no grupo de WhatsApp, falar, meu irmão, muito bom dia, a paz do Senhor a todos. Não é assim. Ele clamou, ou seja, ele gritou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu quero dizer esta noite para você é, se o teu clamor chegou até o nosso Deus, ou se ele está chegando, ou se ele chega hoje, ou se ele concretizará chegando ao terminar esta campanha. Se a resposta for sim, você vai receber também a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus, ela traz uma pergunta, dizendo, o que queres que eu te faça? O nosso clamor, irmão, ele tem que incomodar Jesus de uma certa forma. Nós temos que usar a experiência que este homem usou, não calar-se diante dos problemas que surgem no nosso caminho, na nossa vida, não. Se nós sabemos que Jesus está presente, se nós sabemos que Jesus resolve a situação, nós temos que clamar a Ele e dizer, tem misericórdia de mim. Jesus, tem compaixão da minha vida. Eu não sei o que passa na sua casa, não sei o que você precisa, eu não sei qual é a sua necessidade, mas Jesus sabe.
Você sabe qual é a sua necessidade. Ele pode nesta noite te responder fazendo uma pergunta, dizendo: o que queres que eu te faça? Isto chama-se perseverança, fé. Porque durante esse trajeto em que ele estava clamando, irmão, pessoas chegaram a ele a repreender para que ele não pudesse clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém chegou lá e impediu para que ele pudesse não falar mais. Mas isto não parou aquele homem. A Bíblia diz que ele clamava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A insistência, a permanência. Embora os desafios da luta venham sobre a nossa vida, embora alguém diga para nós também, tentando nos parar, nos repreender diante de uma situação, pegamos isto como lição, que aquele que está no nosso barco pode nos ajudar. Pode, com certeza, trazer bonança para a nossa vida. Se Jesus está presente, se nós estamos sabendo que Ele está próximo de nós, nós não devemos perder tempo nenhum. Vamos abrir a nossa boca e clamar ao Senhor, apresentar a nossa vida, apresentar a nossa casa, apresentar a nossa petição, aquilo que nós queremos. Olha, hoje Ele te dá uma condição de você escolher, porque nesta campanha Ele não está dizendo o que vai fazer, Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? É você que vai responder para Ele hoje. É você que vai responder para Ele durante esta campanha, que termina daqui a 8 dias, na sexta-feira que vem. É você que vai dizer: Senhor, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero isso, isso e isso. É você que vai dizer para Ele, porque Ele hoje Ele está na condição de perguntar. Eu já fiz a minha petição, a minha resposta a Ele, e você já fez a sua? Você já clamou ao Senhor, já determinou que a sua casa, já determinou que a sua família, eu não sei o que você pensa, meu irmão. Santo é o Senhor. Tudo é possível aquele que crê, aquele que clama, aquele que acredita, aquele que persevera. A fé em Cristo tem que ser assim. E temos que aprender com esta lição. Este homem aqui, nós aprendemos também uma outra parte: a humildade. Ele foi humilde, que ele poderia muito bem ter recusado ali, diante da situação que alguém chega e diz ali para ele calar. A Bíblia não registra, não fala o que realmente disseram, mas muitos podem ter dito assim: rapaz, não fala, não atrapalha o mestre não, tem muita coisa para fazer, tu fica aí atrapalhando, clamando. E prova-se que ele clamava alto, que Jesus escutou. Prova que ele clamava alto, que alguém veio repreender a ele para que ele se calasse. E ele clamou mais alto ainda. Ele repetiu dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia, irmão, que Jesus seria o principal na sua vida. Quando nós detectamos o problema, e quando detectamos quem resolve o problema, fica mais fácil. Aleluia. Ele tinha um problema a resolver, mas a chave principal, aonde ele detectou? Jesus, o solucionador do seu problema. Jesus, a quem poderia dar solução para a sua vida. Jesus, a quem poderia solucionar. Observe que ele estava com uma pronta resposta para responder. Mas ele foi humilde, teve humildade. Nesta humildade ele não foi agressor, ele não agrediu ninguém. Ele apenas disse assim: ninguém vai me calar. Clamou cada vez mais dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha vida. Talvez muitas pessoas poderiam ter dito coisas que pudessem até machucar a ele ali, talvez coisas que feriam o seu coração momentaneamente, mas a sua esperança focada em Jesus jamais poderia tirar a fé inabalável, jamais poderia tirar a humildade que estava dentro de si. E aquilo fez com que Jesus pudesse parar para observar a fé e também a humildade daquele homem. Observe que agora nesse momento ele está prestes a ser chamado a atenção, ou seja, prestes a parar Jesus.
para que Jesus possa dizer, mas o que está acontecendo foi a mesma coisa que Jesus fez com aquela mulher, quando o oficial chegou para apresentar a sua filha, e de repente chega uma mulher ali, toca nas vestes de Jesus e tal, no meio da multidão, e de repente ele atende aquela mulher, depois atende o homem também. E Jesus chega e para, alguém me tocou, né? E ele diz, não, a multidão é grande, oprime ele, não, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Ou seja, eu fui nesse momento impactado, de mim saiu o poder. A mesma coisa, aquele homem está sendo praticamente em poucos instantes, ele vai paralisar e ele vai ali fazer com que Jesus pare no meio da multidão. Glória a Deus. E diga a alguém para poder ir até ele. Aleluia. Aí aqui no verso seguindo aqui, ó, dizendo, cada vez clamando mais alto, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque nós fazemos a campanha com 6, 7 semanas. Primeiro que a gente trabalha com número, numerologia, que pertence a Deus, simbologia, que também pertence a Deus. 7, de acordo com a Bíblia também, número da perfeição, e a gente costuma fazer com isso. Não sei quantas vezes esse homem clamou, mas não foi a primeira vez que ele clamou e resolveu não, ele persistiu clamando. Às vezes você diz assim, eu já fiz uma campanha, já fiz a primeira, estou na segunda, estou na sexta semana, recebi nada. Mas a Bíblia diz que os muros de Jericó só caíram aos 7 volta naquele momento, ao completar o ciclo. Irmão, as bênçãos de Deus, às vezes você está indo ali faltando pouco para concretizar. Aí você, não vou mais. Aí para por ali. É como se uma aliança ficasse assim aberta, uma brecha. Você tem que fechar ela, concluir, fechar o ciclo. Se aquele homem, na primeira vez que ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, alguém chega lá e fala, rapaz, olha, se você falar de novo aqui, o trem vai ficar bom, não, você está incomodando o mestre. Vamos supor que alguém disse assim, e ele para, ele não ia receber a bênção, ele não ia ser impactado por Deus. Mas aquele homem tinha uma ferramenta chamada fé, igual eu falei aqui para vocês, fé diferenciada, fé inabalável, porque esse problema que essa multidão surgiu aqui, não foi capaz de parar a sua fé, não foi capaz de parar a sua voz, não foi capaz de paralisar aquele homem, fez pelo contrário, parece que deu uma energia naquele homem. Aí foi que ele clamou mais alto ainda, dizendo, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Em outras palavras, olha para mim. Em outras palavras, ele dizendo, eu sou um homem pobre, necessitado, eu necessito da tua ajuda, e eu sei que a minha vitória vai chegar. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, e prova das coisas que a gente pode estar aguardando ou esperando, alguma coisa nesse sentido. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas e com todas as suas palavras. E Jesus, com aquela multidão andando ali, e todo mundo sabendo do acontecimento, e ele também, ele disse, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Às vezes você falou, eu fiz várias campanhas e ainda não recebi. Esse homem também, ele gritou várias vezes para poder ser atendido. Não foi só uma vez não. Aquela mulher que eu frisei agora há pouco dentro da mensagem da hemorragia, ela enfrentou também uma multidão para tocar nas vestes de Jesus. Ela disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou receber o meu milagre, a minha cura. Fé também. Aquele homem, o centurião, chegou ali também para apresentar a sua família, porque ele sabia que só Jesus poderia resolver o problema. Nós podemos ter qualquer tipo de problema em qualquer situação, mas se nós identificarmos quem pode solucionar o nosso problema, fica mais fácil. Primeiro ponto é nós identificarmos onde é o problema. Depois, quem soluciona esse problema? Esse homem chama-se Jesus de Nazaré. É o único que resolve o problema. Os discípulos, quando estavam naquele barco andando no meio do mar, de repente um vendaval se levanta contra aquele povo. Quem estava no barco? Jesus. Quem resolve o problema? Jesus. Quem anda por cima das águas, meu irmão? Jesus. Quem pede para andar por cima das águas? Jesus. Só Ele resolve. Quando o problema
chega, irmão, que você identifica quem pode resolver, fica mais fácil. Glória a Deus. Quando aquele barco começou a movimentar, que os discípulos olhou e disse: rapaz, é esse aqui que vai resolver. Tem pregador que esquece que os discípulos tocaram em Jesus e disseram assim: não vai te preocupar, não incomodar, que nós estamos perecendo durante esse mar que está bravo. A Bíblia diz que Jesus estava adormecido, talvez ali das suas missões. Ele disse: eu vou descansar um pouco aqui, né? Vou descansar um pouquinho enquanto segue viagem. De repente se levanta esse grande temporal. Jesus levanta no meio daquele temporal, diz a Bíblia Sagrada, e ele manda aquietar o mar. Vento para aquieta. A Bíblia diz que houve bonança naquele lugar. Por quê? Identificou quem pode resolver o problema. O problema, irmão, quando ele é detectado e quando você acha quem pode solucionar ele, é mais fácil. E Jesus sempre ele está presente. É isso que eu quero te dizer nesta noite, dentro desta mensagem, que Jesus está presente em todos os momentos. Estava presente para aquele homem, estava presente para aquela mulher, estava presente para este homem também, e está presente para nós. Glória a Deus. E hoje ele diz assim: o que queres que eu te faça? É uma pergunta que ele faz nesta noite para você. Observe que você terá uma oportunidade para responder para o Senhor hoje o que queres que ele faça na sua vida. Ou seja, você tem mais uma semana ainda para concluir essa campanha, e que você pode vir lançando de lá para cá, a cada semana, o que você quiser que Jesus faça na sua vida, que ele vai fazer. Versículo de número 49. Jesus para ali naquele exato momento e diz: chama este homem e traz ele aqui. Aleluia. A importância de você ter uma fé inabalável, a importância de você persistir durante a caminhada, a importância, irmão, de você saber que aquele que guia você jamais te abandonará. E hoje eu ouvi uma frase dizendo, lá no meu serviço, que o único que não te abandona chama-se Deus. Isso é verdade. Deus, o nosso Senhor, que enviou seu Filho chamado Jesus Cristo, é o único, irmão, que nos jamais vai abandonar a nossa vida. Tem um hino na harpa cristã que diz: Cristo Jesus é o fiel amigo. Eu acho que o número 8, se não me falha a memória. Ele só diz: Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só ele, mais ninguém. Ele é o meu, o seu, o nosso fiel amigo. Jamais vai te abandonar, irmão. Nas horas de aflição, enquanto muitos vão virar a costa para você, vai virar as costas para as suas ações, Jesus sempre vai estar perguntando para você: o que queres que eu te faça? Eu estou aqui, fala comigo. Às vezes, irmão, o que precisamos é nós clamar como este homem clamou, dizendo: Jesus, tem piedade de mim, Jesus, tem misericórdia, e apresentar a situação nas mãos de Deus, apresentar aquele que pode solucionar o problema. Não existe problema que o Senhor não possa solucionar, não, irmão. Pela fé, nós possamos movimentar qualquer tipo de adversidade e transformar em bênção nas nossas vidas. Pela fé nós possamos tocar em Jesus Cristo e Ele pode retornar para nós e fazer nós uma fonte de bênção, fazer nós alguma pessoa, seja o melhor, ser uma testemunha viva de algo que o Senhor pode realizar e fazer. Jesus é incomodado e diz: olha, chama. E a Bíblia diz que o chamaram o cego e disse: tem ânimo, tem alegria, anima, porque Ele está te chamando. Ele te chama neste exato momento. Observe que neste momento aqui a sua existência na fé, em persistir, batendo sempre na tecla, funcionou.
A Bíblia vai falando aqui que no segundo ponto da humildade também deu certo. Aleluia. Tanto na humildade quanto também na esperança. No esperar, no aguardar na hora certa. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tudo tem o tempo certo e a hora certa. Aleluia, papai do céu. Quando ele é tocado aqui por Jesus, que Jesus o responde, nós frisamos novamente na fé Louvado seja. inabalável, Glória a que Deus. nada pode abalar, que nada pode deter. Glória, glória. E ele diz: olha, vem cá, o homem te ama, o mestre está te chamando. Chega no versículo de número 41, que é a nossa campanha. Jesus fala, dizendo a ele: o que queres que eu te faça? Jesus faz uma pergunta para aquele homem: Glória. o que queres que eu te faça? Louvado seja. Ele não arrodeia não, irmão. Ele já diz imediatamente: mestre, que eu tenha vista, Eita, glória. que eu possa enxergar. O problema maior naquele homem era ali o seu campo de visão. Louvado seja Deus. Era o que impossibilitava ele de às vezes fazer muitas coisas, Glória. até mesmo arrumar um emprego, alguma coisa assim. A Bíblia não narra muito bem seus familiares por completo, e não narra muito bem ainda o que ele poderia exercer, ou se exerceu ou não, mas só sabe que ele era um cego ali que mendigava. E se ele mendigava, ele era um pobre, miserável, precisando de ajuda de um e de outro. Como vocês veem por aí, é só você andar em qualquer lugar, até mesmo no bairro que a gente mora. Você anda pouco, até mesmo no comércio, vai comprar alguma coisa, tem alguém na porta ali, dizendo que ele é um necessitado e precisa de você, com às vezes um papel, uma escrita, até às vezes uma vasilha, outra coisa semelhante, de certo precisando de uma ajuda. E aí você vê alguém às vezes com uma muleta, outro com o pé machucado, outros que dizem que é cego, outros falam que não consegue trabalho diante da coluna. Ou seja, cada um tem uma situação também de mendigar, de precisar que alguém possa ajudar. E este homem aqui, ele poderia dizer: eu preciso de alimento, eu estou com fome, até agora ninguém me alimentou. Mas ele disse: não, eu quero ver, eu quero enxergar. Louvado seja Deus. E para provar para você que desde o início nós falando em fé, ele sempre foi tocado e movido pela fé, porque o próprio Jesus responde dizendo assim: pois vai, a tua fé te salvou. A tua fé muda a tua história. Aleluia, pai. O que eu quero dizer aqui esta noite, irmão, nesta campanha, a nossa fé pode mudar também o percurso da nossa história. Glória a Deus. Pode mudar o percurso na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. O problema que você enfrenta, não sei que problema que é, seja ele qual for, Deus pode colocar a sua mão. Deus pode estender a sua mão e pode nesta noite te abençoar. Ele pode selar a tua vitória, se é que você não já recebeu nas campanhas das semanas anteriores. Glória. E se você não recebeu, eu quero nesta noite declarar na sua, na minha e na nossa vida, que nós iremos receber. E que na próxima semana nós iremos aqui só agradecer a Deus. Porque eu já respondi para o Senhor. Eu apenas estou aguardando o momento certo. Porque eu sei que o momento certo é o dele. Porque eu pedi ao Senhor, mas eu falei: olha, o teu tempo é o tempo certo. O tempo de Deus é o melhor tempo que existe. Porque o futuro, o amanhã, pertence ao nosso Deus. Eu não sei o que pode acontecer, mas Ele sabe. Xarangassura mandarai. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Agora o que chama a atenção aqui deste homem, irmão, é o seu testemunho vivo de poder adorar a Deus. Porque no versículo de número 52, a Bíblia diz que ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Diferente de alguém que recebe algo da parte do Senhor e não vem mais para a igreja. De repente alguém que é abençoado na casa do Senhor e não pisa mais os pés na casa de Deus.
É necessário, irmão, você ser testemunha viva para você alegrar as vidas que aqui vêm também. Quantas pessoas que chegam aqui de cabisbaixo, com problemas talvez semelhantes ao seu, e você chega aqui na igreja, recebe a oportunidade e começa a falar das coisas que o Senhor fez na tua vida. Aquilo, meu irmão, alegra o irmão que veio abatido, alegra a irmã que veio entristecido, alegra o irmão que não tinha mais esperança. E ele volta a renascer a esperança e entender que Deus está na sua vida, e entender que Ele está no caminho certo, e entender que a vitória vai chegar, e entender que Jesus vai dizer o que queres que eu te faça, e entender que vale a pena trilhar no caminho. Ele vai dizer assim: valeu a pena eu estar durante esta multidão, muitos contribuindo para que eu pudesse me calar, mas eu clamo cada vez mais. Cuida da minha família, cuida da minha casa. Senhor, me dá isto, Senhor, me dá aquilo. Senhor, entra com providência nesta questão. Seguir Jesus pelo caminho faz parte também dos ensinamentos da Escritura Sagrada e do nosso aprendizado com Cristo, para nós andarmos com aquele que pode fazer algo pela nossa vida. Ser testemunha viva é você chegar e dizer: olha, irmão, eu já passei por isso, eu sou testemunha viva, Jesus fez algo na minha vida e vai fazer na tua também. É dessas pessoas que o reino de Deus está precisando, de pessoas que venham aqui testemunhar das bênçãos do Senhor. E eu, irmão, também sou testemunha viva de muitas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. Senão eu não estaria aqui. Senão não viria aqui na casa do Senhor somente para estar junto com os irmãos. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor tem algo sobre a minha e a sua vida. Eu estou aqui porque eu sou testemunha do que o Senhor tem feito na minha casa, no meu lar. Eu estou aqui porque eu sei dos grandes livramentos que o Senhor tem dado na minha família por inteiro. Eu estou aqui, irmão, pela salvação que tem chegado aos poucos dentro da minha casa, mas como eu disse agora há pouco, tudo na hora de Deus. Meu pai teve um AVC há quase 2 anos, e o médico disse que ele jamais ia andar com os pés dele e nem falar. Meu pai está lá sem sal, quase 80 anos de idade. Mente boa, memória boa, falando bom, andando normalmente, uma pessoa totalmente com vigor, com força. E eu não vejo isto, irmão, como uma sorte, eu vejo isto sendo Deus. Deus permanece sendo aquele que foi na vida deste homem. Deus permanece sendo o mesmo Deus que operou no passado. Ele é o mesmo Deus que tirou o povo lá do Mar Vermelho. Ele é o mesmo Deus que operou em tempos anteriores e opera também nos nossos dias atuais. É o mesmo Deus que livrou meus irmãos das drogas e que hoje está no reino de Deus, que construiu família, que está fazendo a obra do Senhor e assim por diante. Na minha casa, meus filhos, a minha esposa, eu agradeço a Deus por todos os meus familiares, porque o Senhor tem sido bom na minha casa, na minha família. Como foi contado até um dia desse aqui do livramento do meu filho Josué, na moto, que a pastora falou, eu também fiquei preocupado. Josué comprou uma moto muito potente, essa moto que ele comprou, e tirou carteira, passou de boa, tranquilo, mas a gente fica com medo, irmão, que é muito perigoso, né? E pessoas novas, a gente sabe que sempre quer acelerar. E só Deus sabe os primeiros dias que eu fiquei meio preocupado mesmo. Não quis muito contar para minha esposa para não passar mais preocupação ainda. E como eu conheço o trânsito, a gente que conhece sabe, né, pastor? É meio perigoso. Mas graças a Deus, irmão, Deus tem te dado uma paciência para ele e também tem colocado a sua mão para proteger ele. Deus tem guiado meu filho durante esse tempo e vai continuar guiando. Como também vai proteger o filho do pastor, da pastora aqui que pediu oração aos irmãos. Porque não é fácil, irmão, viver no trânsito desse. E é uma necessidade. A gente precisa do automóvel, da moto, da bicicleta. E a gente precisa. A gente tem que somente ter Deus
do nosso lado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que se o Senhor não vigiar ou não guardar a cidade, a Bíblia diz que em vão são os que estão pondo em guarda, né? Os que ficam vigiando e sentinela. Então, se o Senhor não fizer uma proteção, não guardar, em vão são os que possam lhe dizer: eu sou protetor. Não, o protetor é Deus. E Jesus nesta noite está dizendo assim para mim e para você, fazendo a pergunta: o que queres que eu te faça? Faz um raciocínio, pense bem e faça a conclusão e responda para Ele esta noite. Se for na sua casa, se for com o seu filho, seu esposo, um irmão seu, seja quem for, pastor, não é ninguém lá de casa, é o meu vizinho, amém, que seja o seu vizinho. Pastor, não é ninguém lá, nem vizinho, nem lá de casa, é pelo Senhor, amém, que seja por mim, faça então por mim. O que queres que eu te faça? Que o Senhor abençoe o pastor Juarez, que o Senhor abençoe o pastor Eliano, o pastor Jean, que o Senhor dê mais espiritualidade a eles, mais sabedoria, que o Senhor dê recursos para eles financeiramente, também que o Senhor abençoe as suas famílias. Isso também é válido, irmão, porque tem pessoas que dizem assim: não, eu não preciso, né? Na casa está tudo 100%, então vamos orar pelo pastor, pela pastora, pelos irmãos, pelo irmão Preciso, pelo irmão Darcy, para o irmão José, pelo pastor Márcio, a esposa dele, que não vieram aqui presente, não estão aqui por motivo de forças, né, em questão de saúde, né, que a esposa dele está usando muleta e não dá certo, e deixa eu ver agora há pouco. Que o Senhor possa estar abençoando esse povo. É a resposta que nós possamos dar para o Senhor, porque depois ele vai dizer: ó, irmão, o Senhor pode muito bem favorecer e dizer assim: a oportunidade eu dei a vocês, e eu ainda perguntei: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Para você responder para o Senhor. Ah, pastor, mas é só uma coisa. Não, não é só uma coisa não. Você pode responder o que você quiser. O Senhor, irmão, está apto a nos atender, desde que você tenha esse critério aqui de fé, de humildade e também de ser testemunha viva de Deus. Uma coisa eu quero pedir a você: cada bênção recebida da parte de Deus, não fique com vergonha de vir aqui à frente falar. Venha e fale. Por pequeno que seja, vai ser grande na vida de alguém. Por mais no rabisco que seja o seu testemunho, escreverá a história linda de alguém que estará aqui para ouvir o seu testemunho. Porque Deus sabe a hora certa e o momento certo. Às vezes um culto que você não veio e que o outro também não veio, mas há o sincronismo de Deus, e no momento que você testemunhar, aquela pessoa será compactada, e isto sim tocará nele. Por isso é válido quando a gente fala algo da parte de Deus, de livramento, de bênçãos e algo da parte de Deus. Irmão, na verdade eu não tenho muitas coisas para pedir a Deus, somente agradecer ao Senhor. E já teve muitas campanhas aqui que eu só falei assim: Senhor, eu só te agradeço, eu sou grato por tudo que tu tem feito na minha vida. Aleluia, papai. E esta campanha aqui, irmão, há 23 anos atrás, eu fiz essa campanha lá no Jardim Dom Fernando, Goiânia, quando eu morava lá. O José era recém-nascido, ele estava numa gripe recém-nascido. A gente tem medo, né? O menino bem recém-nascido, assim, um mês, um pouquinho, tem medo até de morrer, a gente pensa isso. Aí ele chega assim, ele deitado na rede ou na cama, ele chegava para pegar ele, ele chegava direto para saber se estava respirando, né? Que o menino tem um negócio de ficar quieto demais, a gente fica com medo. E ele estava muito inquieto, e o pastor João Neves, grande amigo nosso, depois a gente vai trazer um dia aqui também para trazer uma palavra. E ele estava fazendo essa campanha. E ele mesmo pregando na campanha, ele disse assim: ó, irmão, o Espírito Santo de Deus está te perguntando aqui esta noite: o que queres que eu te faça? Responda para ele. E eu fiz que neste homem aqui, eu cego aqui, ó. Eu não pensei em outra coisa. Sendo papai coruja, né? Eu já disse logo: Senhor, cura o meu filho. Eu quero a cura do meu filho. Irmão,
Eu toda a vida fui uma pessoa de fé, assim. Eu sempre fui uma pessoa de fé mesmo, sempre. Eu nunca fui de me abater com qualquer coisa não. Eu sempre fui otimista. Eu não sou de mentir, né? Tá bem, pastor? Não, tá bem não, mas não estou desanimado. Eu vou vencer. E ao chegar na minha casa, para honra e glória do Senhor, o menino estava com o nariz sequinho, mamando, porque eu saí de lá e tinha ficado muito ruim. E ele recebeu a cura através desta campanha. Glória a Deus. Nesta campanha. E assim, contando sobre a vida dos meus filhos, irmãos, o Senhor tem feito grande obra dentro da minha casa. Acho que a gente até contou aqui uma vez, a Axa era pequena, acho que dois aninhos, 3, sei lá, alguma coisa assim. Ela saiu atrás de nós e o mato estava mais ou menos dessa altura aí, ó. E ela saiu atrás de nós sem saber, sem rumo, sem nada. E eu não sei, nós saímos de carro e eu não sei como que aquela menina chegou até nós ali, irmão. E ela não sabia falar direito e de repente chegou lá, a gente achou que alguém tinha que deixar ela lá, né? Nós saímos dela com uma irmã na igreja. É. Aí quando nós chegou lá, nós não viu ninguém, foi perguntar, e depois a gente perguntou a ela como que ela tinha chegado lá. Ela falou assim, não, eu vim caminhando, acompanhando o mato. Quando eu vi um carro, eu entrava dentro do mato. Ela falando bem enrolado, mas a gente estava entendendo, né? Ela disse assim, eu até vi o senhor e o senhor não parou o carro. E começou a chorar. Aí eu fiquei assim, mas como isso? Depois eu fui ver, a gente tinha pegado para ir olhar um serviço no vizinho lá no carro e a gente voltou. E naquela hora que a gente fez a curva, fora que ela correu achando que era uma pessoa estranha, mas ela puxou o carro, né? E ela deve ter feito assim, papai e tal, né? E ninguém sabia, nós nem sabíamos o que estava ali. Mas foi tudo bem rápido, irmão, que acho que não passou 5 minutos, a gente voltou rapidão de novo. E de repente ela chegou lá. E o pastor chamou a polícia e nós tínhamos um amigo lá, tem um amigo lá chamado Milton, ele é o sargento lá, e foi logo, brotou de viatura na região lá, nós só vimos para procurar essa menina e essa menina lá com nós. Irmão, mas Deus deu livramento assim, de uma forma que eu já vi muitos casos acontecer, que eu assisto. Era aproximadamente uns 2 quilômetros de distância. Uma menina, em 2003, ela tinha 3 anos, é isso, cara. Ela é de 2000, 3 anos. Pequenininha, parecia um pouquinho. Quando deixou ela com minha irmã, nós achamos que ela tinha ficado no carro e de repente ela pegou e saiu atrás de nós. E nós saímos de carro. E nós chegamos lá com ela lá, a irmã dela estava da cor dessa flor aqui. Que eu já vi muitos casos, irmãos já viram também na televisão de criança que some e não aparece mais. Um dia desse eu estava vendo um programa que tem na televisão, esqueci o nome do canal, um canal que passa esse trem. Aí estava lá, pessoas desaparecidas, uma mãe chorando lá com um filho que sumiu com 2 anos de idade até hoje, 20 e poucos anos. Nunca chegou, irmão. E eu agradeço a Deus porque Deus já me poupou dessa dor. Já pensou, seu filho sumido aí, sem você nem saber, sem nem poder enterrar ele? Não é que é bom, mas se você souber o paradeiro, puder pelo menos enterrar, dizendo, meu filho faleceu, está enterrado em tal lugar, mas você não saber nem o resto dos mortais, saber se está vivo ou não, se mudaram o nome, se está no estrangeiro, sei lá onde está. Então a pessoa com 2 anos aprende a língua de outro lugar e pronto, acabou. Não sabe de mais nada, irmão. É difícil. Então você agradeça a Deus por tudo, irmão, que o Senhor tem feito na sua vida. Porque quando nós passamos a analisar a vida das pessoas, de outras pessoas, a gente passa a entender que você está na bênção. Você passa a compreender que você está na condição de recebedor. Observe isso. A sua condição hoje é de receber. Então o Senhor faz a pergunta e você diz, eu quero isso. Então continua dizendo e afirmando, né, dentro desta campanha, o que você não recebeu. Aproveite que semana que vem é o final e a gente pode concluir com chave de ouros e o Senhor pode com certeza marcar a sua vida aqui. Eu já recebi muitas vitórias da parte do Senhor e vou continuar recebendo, né? Quero receber mais. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Quero agradecer esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, viu, pastor Gê. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe o pastor Joalê ricamente. A palavra foi maravilhosa. Louvado seja Deus.